A linha A. Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. A linha B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 4º. Para contratação que tenha por objeto a linha A. Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. A linha B. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para a administração. A linha C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300 mil. A linha D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. A linha E. Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. A linha F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A linha G. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. A linha H. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante de força militar. A linha I. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. A linha J. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. A linha K. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. A linha L. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados a rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos 2º e 5º do caput do artigo 3º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. A linha M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde. Inciso 5º. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida lei. Inciso 6º. Para contratação que possa acarretar comprometimento da Seguridade Nacional nos casos
estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. Inciso 7º. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Inciso 8º. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto nesse inciso. Inciso 9º. Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 11. Para a celebração de contrato de programa com o ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 12. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia. Inciso 13. Para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de créditos de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Inciso 14. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Inciso 15. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 16. Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 12 do caput deste artigo e que tenham sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo, deverão ser observados, inciso 1º, o somatório do que for despendido no exercício financeiro
pela respectiva unidade gestora. Inciso 2º. O somatório da despesa realizada com objetivos da mesma natureza, entendidos como tais, aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 2º. Os valores referidos nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Parágrafo 3º. As contratações de que tratam os incisos 1º e 2º do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. As contratações de que tratam os incisos 1º e 2º do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 5º. A dispensa prevista na linha C do inciso 4º do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Parágrafo 6º. Para os fins do inciso 8º do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa, cujo objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído fornecimento de peças. Capítulo 9. Das alienações. Artigo 76. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A, dação em pagamento; a linha B, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso. A linha C, permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores sempre que for o caso. A linha D, investidura. A linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. A linha F, alienação gratuita ou onerosa, afuramento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha G, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha H, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa,
de Terras Públicas Rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. A linha I. Legitimidade de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 76, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. A linha J. Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Inciso 2º. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. A linha B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D. Venda de títulos, observada a legislação pertinente. A linha E. Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A linha F. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 1º. A alienação de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará a autorização legislativa e exigirá apenas a avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. Parágrafo 2º. Os imóveis doados com base na linha B, no inciso 1º do caput deste artigo, cessadas as razões que justificavam sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 3º. A administração poderá conceder título de propriedade ou direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso destinar-se a: inciso 1º, outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2º, pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009. Parágrafo 4º. A aplicação do disposto no inciso 2º do parágrafo 3º deste artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. Inciso 1º. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2º. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3º. Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico. Inciso 4º. Previsão de extinção automática da concessão dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Inciso 5º. Aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Inciso 6º. Limitação a áreas de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, de 25 de junho de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Inciso 7º.
acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I, no inciso 1º do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 6º deste parágrafo. Parágrafo 5º. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a: inciso 1º, alienação ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nesta lei. Inciso 2º, alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais, construído em núcleo urbano, anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 6º. A doação com um encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Artigo 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido o direito de preferência ao licitante, que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação.